Sejam bem-vindos ao podcast da EduERJ. Hoje conversamos com Bruno Lima, doutor em literatura comparada pelo UERJ e autor do livro Bruxaria do Início ao Fim, o projeto filosófico metaficcional de Machado de Assis. O livro é um lançamento da EduERJ em formato físico e digital. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bem, boa tarde. Para iniciar nossa conversa, você poderia falar um pouco dos aspectos tratados pelo seu livro? Sim, na realidade, eu parto do princípio inicial e fundamental de que a obra romanesca de Machado, como um todo, ela visa elevar a ficção a um patamar encomiástico. Em seus 9 romances, Machado colocaria a ficção em primeiro plano. E aí eu questiono muito a realidade estabelecida, como isso se dá, se existe de fato realidade ou se tudo é ficção. E sendo tudo ficção, tudo é paradoxalmente realidade também, né? E por essa razão, inclusive, creio eu que Machado faz uma crítica à noção de sujeito. A mesma crítica à noção de sujeito que Nietzsche faz na filosofia, Machado a faz na literatura, via ficção. E o curioso disso é que Machado não foi leitor de Nietzsche, né? Mas ambos são contemporâneos, ambos viveram na mesma época, enfim, e ambos, de alguma maneira, trabalharam essa questão da crítica à noção do sujeito de forma bastante interessante. E eu penso também que Machado, na realidade, faz de seus 9 romances um projeto único, um projeto filosófico ficcional em que os 9 romances constituem uma unidade. Assim, sendo muito sucinto, é isso. Como foi que surgiu esse interesse pela obra machadiana? O interesse por Machado ele existe desde sempre, né? Assim, desde a minha primeira leitura de Machado de Assis, ainda garoto, no colégio, eu lia Machado e ficava fascinado. É claro que naquela época havia uma imaturidade da minha parte. A leitura que eu fazia de Machado ela era muito ainda superficial, muito não tinha nenhuma maturidade intelectual para compreender Machado, como eu penso compreender hoje. Mas eu sempre gostei de Machado de Assis desde da primeira... Salvo engano, o primeiro romance que eu li de Machado foi A Garcia, ainda no colégio. E o curioso é que, quer dizer, esse livro ele é o resultado da minha pesquisa de doutorado. Mas eu não ingressei no doutorado para pesquisar Machado. Na realidade, durante a pesquisa, eu fiz uma espécie de interrupção no que eu vinha lendo, pesquisando, para reler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E durante essa releitura, eu resolvi abandonar tudo que eu já vinha escrito e pesquisado para me dedicar a um novo projeto sobre Machado de Assis. Conversei com o meu orientador, ele concordou e foi uma correria, porque essa decisão ela se deu exatamente após 2 anos de doutorado. Na metade do doutorado, eu decidi me virar para Machado de Assis e trabalhar com ele. Mas a própria excelência da literatura de Machado de Assis fez com que eu me interessasse por ele, em pesquisá-lo mais profundamente, de forma mais sistemática. E acredito que é qualquer leitor, né? Porque Machado, de fato, E aí é claro que entra um juízo de valor, sob o meu ponto de vista, o nosso maior ficcionista. Em determinado segmento do livro, você cita Adorno e a sua teoria estética. Gostaria que você falasse dos aportes teóricos que ajudaram a embasar o seu pensamento. Sim, em primeiro lugar, foi necessário, como para qualquer pessoa que decide trabalhar com Machado de Assis, ou com qualquer outro autor, me debruçar sobre a fortuna crítica desse autor, no caso de Machado. Então, foi um período de releitura de todos os machadianos, desde os clássicos, os mais canônicos, até os estudos menos privilegiados de Machado. Assim, foi uma retomada de vários textos, de vários textos fundamentais de Machado de Assis. Mas você citou Adorno, né? E aí, relendo a fortuna crítica de Machado, eu me dei conta de que
É muito comum entre os machadianos associar personagens ficcionais ao autor empírico Machado de Assis, sobretudo Brás Cubas e o Conselheiro Aires, esse último em especial, né, como se Aires fosse um alter ego de Machado de Assis. E isso me incomodava, né? Eu queria fazer uma leitura que fugisse desse biografismo em alguma medida e que se concentrasse apenas na ficção. Eu até vou trabalhar a questão de que Machado de Assis é um personagem ficcional também. E por essa razão entrou Adorno, até porque textualmente, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio Brás Cubas diz que a obra em si mesma é tudo. Bom, se a obra em si mesma é tudo, como diz Brás Cubas, eu não necessito, o leitor algum necessita, recorrer a elementos extratextuais, ou recorrer à própria biografia de Machado para tentar fazer um paralelo entre Machado de Assis e Marcondes Aires. Então, a teoria estética de Adorno, ela surgiu na pesquisa para que eu pudesse, de uma forma mais segura, embasar meus argumentos. E eu gosto muito dos autores, dos pensadores da escola de Frankfurt. Então tem Adorno, tem o Marcuse também na tese, o próprio Benjamin entra em alguma medida na tese, mas o que mais norteou a pesquisa foi de fato a teoria estética de Adorno, levando em consideração que a ficção é uma forma de conhecimento tão importante quanto as demais, quanto a ciência, quanto a historiografia. E para trabalhar a questão historiográfica, por exemplo, Hayden White foi muito importante, né? Ele é um historiador estadunidense que trabalha muito bem essa questão. É muito importante no pensamento dele fazer uma associação entre historiografia e ficção. Por exemplo, John Gladstone, que é um machadiano importante, afirma ter aprendido história do Brasil lendo a ficção de Machado de Assis. Bom, isso é possível. Então, foram esses autores, dentre outros, que de alguma maneira me embasaram para que eu pudesse, enfim, apresentar uma pesquisa que, sob o meu ponto de vista, se sustentasse. E fico feliz porque a banca concordou comigo, então creio que de fato eu pude apresentar algo original. Justamente por isso, né, sem querer me repetir, porque em momento algum eu procuro associar Machado a Aires, ou Machado a Brás Cubas, ou Machado a qualquer outro personagem ficcional. E é curioso, porque se a gente pensar o todo dos romances, os primeiros romances de Machado, que são considerados românticos, a meu ver erroneamente, possuem personagens que são também céticos, assim como Machado era, assim como o Conselheiro Aires é. E por que razão, entre os machadianos, não se faz essa associação do autor Machado de Assis com esses personagens céticos da primeira fase, dos romances da primeira fase? Fica essa pergunta no ar, porque apenas com o Conselheiro Aires surge essa equivalência entre autor empírico e personagem. Mas, enfim, de modo também sintético e sucinto, é isso que eu teria a dizer sobre os autores que me auxiliaram a aprofundar a prosa de Machado de Assis. O livro defende a ideia de que a literatura de Machado tem como característica a metalinguagem, e que a própria ficção seria a protagonista da sua literatura. Poderia falar mais sobre essa linha de pensamento? Claro, com prazer. Na verdade, eu não falo de metalinguagem, eu falo de metaficção. O João César de Castro Rocha tem um estudo interessantíssimo chamado Por uma Poética de Emulação. E nele, ele defende que Machado, ao escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, teria se dado conta de que, por ser um escritor duplamente periférico, seja geograficamente, por estar no Brasil
na América do Sul, distante da Europa, seja por ser um escritor lusófono, quer dizer, distante das tradições anglófona e francófona, ele necessitava, de alguma maneira, se equiparar a essa de Queiroz, que então era o grande nome da literatura de língua portuguesa. E de acordo com a hipótese do João César, Machado teria consciência de que era importante, imprescindível, ele dar uma guinada estética na sua obra, de modo a ombrear com essa de Queiroz. Então, Machado recorreria à literatura de Almeida Garrett para, dessa maneira, recorrendo a um outro autor português que não é essa de Queiroz, trabalhar uma emulação. Quer dizer, não à toa a literatura de Machado cita, direto ou indiretamente, inúmeros autores canônicos. Shakespeare, enfim, dentre os brasileiros, Alencar, ele cita Schelling, cita vários autores, Cervantes, enfim. Isso seria uma forma dele, Machado, trazer para a sua prosa a literatura canônica e, de alguma maneira, se canonizar também. Quando eu trabalho a questão da metaficção, é porque eu vejo que na literatura de Machado há um fio condutor que perpassa os 9 romances. É como se fosse uma espécie de trabalho em construção. Apesar de todos esses romances terem autonomia e serem lidos esteticamente de forma autônoma e independente, é como se houvesse uma continuidade temática entre todos eles. Por exemplo, Mário de Andrade dizia que havia uma monotonia na literatura de Machado de Assis pela recorrência dos mesmos temas. É comum a gente perceber em Machado a morte, a loucura, em vários romances. O próprio Costa Lima diz que é importante que nós leiamos Machado de Assis mediante o conjunto, não lendo seus romances de forma isolada, porque o fio condutor poderia ser retomado numa outra obra. E eu procuro demonstrar isso, que em todos os romances de Machado, e isso aparece textualmente em vários momentos. Por exemplo, o Conselheiro Ares, ele é comumente, ele é sempre atribuído com uma flor amarela à capela. Sempre que se fala no Aires, a gente pensa nessa flor amarela que surge com ele. Essa flor amarela, ela aparece textualmente desde a ressurreição. Esse signo surge em todos os romances. Memórias Póstumas é a ideia fixa de Brás Cubas, que faz com que ele, de uma maneira, queira curar a humanidade da melancolia. E aí surge também essa flor. Então, eu percebo que há, em todos os romances de Machado, uma retomada de temas. Se Mário de Andrade chamava de monotonia temática, eu prefiro dizer que é um aperfeiçoamento temático que há na literatura de Machado. De alguma maneira, à medida que ele vai escrevendo seus romances e seus contos também, e sobretudo não, mas também suas crônicas, a gente não pode esquecer da importância que as crônicas têm na literatura de Machado. John Gladstone é um autor que vai falar que muitos dos episódios que lemos na prosa romanesca de Machado de Assis foram cenas retomadas das crônicas, inicialmente escritas nas crônicas. Então penso que elas não podem ser descartadas numa análise textual de Machado de Assis. Então, de alguma maneira, aquilo que Machado escreve em Ressurreição vai sendo dialogicamente retomado nos demais romances. É interessante observar que a advertência é um recurso muito empregado por Machado de Assis. Eu acho que só em 1 ou 2 romances não aparece a advertência, em momento algum. Mas na advertência de Ressurreição, Machado pede à crítica que responda a ele se ele teria ou não jeito para a prática romanesca. E eu acredito que ele só vai obter essa resposta com a conclusão de Memorial de Ares, seu último romance.
porque é com o Memorial de Aires em que se fecha um projeto único e total, que vai de Ressurreição a Memorial de Aires. Todos os 9 romances de Machado, e aí eu incluo também algumas crônicas, alguns contos, e uma peça de teatro em especial, Não Consultes Médico, todas elas fazem parte de um mesmo projeto filosófico ficcional. O Gustavo Bernardo, ele me auxiliou muito nesse sentido, seja através de seus ensaios, seja pelo que ele me disse na minha qualificação, em que ele foi muito feliz em afirmar que eu não deveria, nem ninguém deveria, ignorar os romances da primeira fase de Machado de Assis. Porque até então, a minha ideia inicial seria trabalhar os romances da segunda fase, de Memórias Póstumas em diante. E foi a partir da observação do Gustavo Bernardo que eu reli mais uma vez os 4 primeiros romances, e a partir dessa releitura que eu constatei esse work in progress, por assim dizer, da obra machadiana. E pude verificar que tudo aquilo que é muito chancelado como importante a partir de Memórias Póstumas já estava presente desde Ressurreição. Seja o dialogismo com o leitor, seja mostrar para o leitor que é a ficção o que importa. E a gente vai lembrar que naquele momento o Brasil era um país predominantemente de analfabetos, de iletrados, até o próprio Schwartz fala sobre isso, que Machado teria consciência de que escrevia para um público muito reduzido, diferentemente de Stendhal. Não à toa, Brás Cubas dizer no seu prólogo ao leitor que se contentaria talvez com 5 leitores, diferentemente de Stendhal, por exemplo. Então, é isso, a metaficção, ela surge como uma forma do próprio Machado usar a ficção, seja de acordo com a hipótese do João César, seja de acordo com a minha própria ideia de que é a ficção que está em primeiro plano no projeto de Machado, como uma forma de justamente laurear a ficção, em detrimento do cientificismo muito em voga nos 800, seja contra a própria escrita historiográfica. É a ficção que surge como uma maneira de educar o público leitor de então. Professor, você poderia dar mais exemplos do recurso da metaficção nas tramas de Machado de Assis? Exemplos são vários. A própria questão do dialogismo com o leitor. Por exemplo, Brás Cubas vai, não só ele, os narradores em terceira pessoa dos 4 primeiros romances também empregam esse dialogismo com o leitor. Mas com Brás Cubas isso surge de forma mais acentuada, mais veemente, mais explícita. Mas eu penso que esse dialogismo ele é uma forma que Machado encontrou de transferir ontologicamente o sujeito, o leitor. Quer dizer, ao colocar o leitor em diálogo com o narrador numa obra de ficção, ele, Machado, está trazendo para a ficção o próprio leitor. Quer dizer, ele transforma o leitor em sujeito ficcional também. O Júlio França, ele na sua dissertação de mestrado, intitulada O Narrador Ético, que ele vai trabalhar especificamente com as crônicas de Machado de Assis. O Júlio levanta uma hipótese interessante de que Machado teria abdicado da prática folhetinesca para dizer com mais vigor na prosa de ficção a verdade. Toda aquela verdade que seria dita pelo cronista na imprensa fluminense, ela passa a ser dita na prosa de ficção. Há um problema, a meu ver, nessa hipótese do Júlio, é porque, de acordo com o Júlio, isso ocorreria apenas a partir de Dom Casmurro. Mas, sob a minha leitura, isso ocorre desde Ressurreição, essa prática dialógica com o leitor. Para o Júlio, como
a biografia de Machado de Assis ela é muito nebulosa e nós não temos uma explicação biográfica plausível para a abdicação de Machado da escrita folhetinesca, da escrita cronística, a hipótese de que ele parou de escrever as crônicas para se dedicar unicamente à ficção, ela é viável, mas penso eu que ele que ele abdica do monologismo comum nas crônicas para um diálogo mais comum nos romances e também nos contos. Então essa é uma característica interessante, dentre tantas outras. A gente pode pensar, por exemplo, que isso é muito evidente em Memorial de Aires. Em Memorial de Aires, o conselheiro já não tem mais o leitor como um interlocutor. O grande interlocutor do conselheiro é o próprio papel em branco. E na minha leitura, está ele, Aires, em alguma medida, mostrando para o leitor a importância e a emergência da escrita. Como é importante escrever. Há momentos em que o conselheiro diz que está há dias sem escrever e que ele precisa retomar a escrita por conta da importância de se dizer algo, mesmo quando não há algo a dizer. E aí, isso está em diálogo explícito com aquilo que é o trabalho da filosofia ficcional de Machado de Assis, do projeto filosófico ficcional de Machado de Assis, que é justamente de colocar a importância da ficção em primeiro plano. Então, Aires está, ao escrever um diário, ele está registrando o tempo presente no próprio presente, como se não houvesse tempo a perder, como se ele estivesse mostrando ao leitor a importância do ato da escrita. Iser foi muito importante nesse sentido para mim também, porque quando ele trabalha com a questão do fictício e do imaginário, foi fundamental para que eu entendesse essa questão do ficcional. E diferentemente, por exemplo, da historiografia, que para Iser é ficção, a ciência é também uma forma de ficção, trabalhando com a sociologia do conhecimento, como o Iser vai fazer, a ficção seria a única forma de ficção que se reconhece como tal. A ficção não se pretende, em alguma medida, real. Ela assume a sua ontologia de ficção e segue dessa forma. A gente pode até lembrar de Zola, quando escreve que é uma coisa terrível, eu não vou lembrar ipsis literis a fala de Zola, mas ele diz que é uma coisa terrível a literatura, no sentido de que, quando se escreve que 2 mais 2 são 4, matematicamente se tem certeza de que 2 e 2 são 4, mas que na literatura a dúvida permanece eterna. E é essa dúvida que não há na literatura. A literatura não trabalha com dúvida, trabalha com certezas, sendo que certezas no plural, diferentemente do saber científico ou historiográfico, que se pretende uma certeza única e absoluta. No saber da ficção, ele é múltiplo. Então, textualmente, nós já tiramos vários exemplos dos 9 romances de Machado de Assis disso. Né? Para os ouvintes que não são conhecedores de aspectos da vida de Machado de Assis, de onde surgiu a inspiração em relação ao título do seu livro? Bom, Machado era um bruxo, né? É assim conhecido, o bruxo do Cosmo Velho. E por ele ter... Isso é a minha leitura, claro, né? Por mais que eu tenha escrito e divergido em alguma medida de machadianos canônicos, como o próprio Schwartz, eu tive essa audácia de criticar em alguma medida o Schwartz e todos os demais, o próprio John Gladstone, enfim, o Faoro e vários outros. As leituras que eles fizeram são válidas. E essa é a importância da ficção. Ela suscita leituras válidas, plurais, de uma mesma obra. Mas o Bruxo do Cosmo Velho, como eu falei, em 9 romances, ele coseu uma filosofia ficcional que perpassa esses 9 romances.
que se inicia com o seu primeiro e só se termina com o último. Curiosamente, que data do óbito do próprio Machado de Assis. Então, essa bruxaria, ela está no início e está no fim, ela perpassa todos os 9 romances de Machado. Quer dizer, seria a grande bruxaria de Machado de Assis, a Advinda do Cosme Velho. É essa leitura que faz com que os 9 romances estejam sob a mesma rubrica, por assim dizer. Existem críticos que sempre buscam encontrar nos personagens supostos alter egos de autores. Gostaria que você comentasse essa tendência em relação ao universo de Machado. De fato, assim, em alguma medida eu mencionei isso. Sobretudo com o Conselheiro Ares. Até porque Joaquim Maria Machado de Assis e José Marcondes da Costa Aires, os 2 nomes possuem as mesmas iniciais onomásticas, à exceção do terceiro nome. Então, esse é mais um dado também que, em alguma medida, faz com que se busque em Aires um alter ego de Machado. A Lúcia Miguel Pereira diz que quem escreve as crônicas da semana é Aires, não Machado, evidenciando como o criador e criatura se confundem de uma maneira muito ímpar. Então, ambos, tanto Machado quanto Aires, possuem tédia controvérsia. E são vários pequenos exemplos que podemos retirar da biografia de Machado com os romances, com as características do próprio Aires e, em alguma medida, do Brás Cubas, né? O Eugênio Soares, se não estou enganado, Eugênio Gomes vai ver também em Brás Cubas um alter ego de Machado. Eu procurei, como eu falei, não trabalhar dessa forma. Eu procurei não enxergar Machado nos personagens, salvo como uma instância narrativa. Essa seria, na minha leitura, uma forma de ver nos narradores machadianos um alter ego de Machado. O que seria a instância narrativa? Seria justamente uma forma que ele, Machado, encontrou de, em alguma medida, educar o público leitor. Então, por exemplo, ainda em Ressurreição, exatamente na metade do romance, o narrador diz que, naquele momento, no meio da obra, ele poderia dar por encerrado o romance. O leitor poderia entender que o romance se encerraria ali, mas que isso não era possível. E diz ele, o narrador, que o autor não tem culpa do romance não se encerrar, porque, de acordo com o narrador, e ao narrador em terceira pessoa, ainda havia muito a se ler para se chegar a uma conclusão final do que haveria por acontecer no romance, o que o romance ainda teria para ensinar para o leitor. Acredito eu que esse dialogismo que há em todos os romances é uma forma do autor Machado de Assis se travestir de narrador para, dessa forma, dialogar com seu próprio público. Então, se podemos falar em alter ego, seria dessa forma. Seria um mascaramento, através de seus narradores, do autor Machado de Assis, de modo a fazer com que o leitor compreendesse o que de fato é a ficção. Deixa eu pensar que vivíamos, que o índice de analfabetismo era enorme, né? E que havia uma necessidade do leitor ler mais, entender mais. Por exemplo, se a gente lembrar o próprio prólogo ao leitor de Memórias Póstumas, Brás Cubas deixa em aberto que é romance para uns e não é para outros. Fica a cargo do leitor. E aí, no prólogo, a 4ª edição do próprio Memórias Póstumas, o Machado de Assis retoma a fala de Brás Cubas e menciona Capistrano de Abreu, menciona Macedo Soares, dizendo da dúvida sentida em relação a ser ou não ser um romance. Tamanha a inovação estética e formal que aparece em Memórias Póstumas. Então, diante da excelência que surge ali, há uma necessidade cada vez maior de Machado de Assis educar o seu público a passear pelos bosques da ficção, brincando com o título
Humberto Eco, em 6x6 para os Bosques da Ficção. Então, assim, eu procurei olhar essa questão do alter ego sobre um outro aspecto, sobre esse aspecto da instância narrativa, da maneira encontrada pelo Machado de Assis de educar o público através de seus narradores. Se há alguma forma em que ele aparece na obra, é via essa instância narrativa. E a gente não pode lembrar que já havia um dialogismo explícito com o leitor inscrito nas crônicas. E as crônicas é a primeira pessoa do autor dialogando com o leitor. Em algum momento já havia uma afinidade, uma cumplicidade entre o Machado e seu leitor. E essa cumplicidade ela vai se prolongar nos romances também. Até que ponto você considera que o real e o ficcional se entrelaçam na escrita de Machado de Assis? Pois é, essa é uma discussão muito importante no meu trabalho. Eu sustento do início ao fim que o real é ficção. Não é possível trabalharmos o real na literatura, a realidade na literatura. E é também interessante lembrarmos que Machado de Assis era um crítico duro ao realismo. Isso ele diz textualmente, né, que a realidade é boa, o realismo é que não serve para nada. E o próprio João César de Castro Rocha vai utilizar as críticas que Machado faz a essa de Queiroz como uma maneira de, em alguma medida, atacar o Essa para que ele próprio, Machado, de uma maneira se equipare em importância ao escritor português. Quer dizer, na realidade, eu agora não me recordo se o João César faz essa abordagem ou se essa leitura é minha a partir da própria obra do João César. Mas, em todo caso, o Machado ele é muito duro com o realismo. E eu não consigo... É claro que a literatura, em alguma medida, trabalha com o real. Mas o que eu procuro evidenciar é que a realidade ela tem a sua importância apenas na ficção. Buscar a leitura de uma obra ficcional ser feita de modo a que tentemos enxergar nela a própria realidade, talvez seja um desserviço. O que eu procuro evidenciar é justamente a importância que a ficção tem. Em momento algum, espelhar a realidade nisso. Nzaô Jacó, que provavelmente é o romance mais politizado de Machado, né, os gêmeos, Pedro e Paulo, um republicano, outro monarquista, vão ficar em embate o romance inteiro por conta do momento histórico em que se passa a narrativa. Então, não é de modo algum impossível, ou melhor, não é de modo algum possível dissociar o momento da narrativa do momento histórico em que ela é construída. Mas, ainda assim, eu acredito que a literatura deve ser encarada ficcionalmente apenas, sem essa busca pela realidade nela literatura. Inclusive, essa foi também uma das razões para eu enxergar, a partir de Memórias Póstumas, sobretudo, mas também é possível, desde Ressurreição, vermos isso, uma crítica à noção de sujeito. A realidade ela é cada vez menos relevante, inclusive o sujeito empírico. Então, Machado de Assis vai subverter o conceito de autobiografia que surge com Rousseau, iniciando pelo fim as Memórias Póstumas. E ele Brás Cubas diz que inicia pelo fim de modo a que o romance ficasse mais galante, mais garboso. Ou seja, a realidade estética é o que interessa para Machado. Esse é o grande interesse. É a realidade estética, não a realidade estabelecida.
Segundo seu livro, o recurso metalinguístico estaria presente a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem o narrador defunto, no contexto do que era produzido na época. Havia outros autores que transitavam por experiências similares? Essa é uma boa pergunta. Eu não consigo me lembrar no momento de uma narrativa brasileira que utiliza esse subterfúgio. E essa é, inclusive, uma das razões para eu não considerar Memórias Póstumas de Brás Cubas um romance realista. Porque um romance que inicia com um defunto autor, alguém que está escrevendo da eternidade, rememorando sua vida já morto, foge completamente das premissas básicas do realismo. Então, sob o meu ponto de vista, essa divisão que há dos 4 primeiros romances de Machado pertencerem ao romantismo e os 5 últimos ao realismo é uma discussão improfícua, porque os 4 primeiros romances de Machado fogem a uma estética romântica e os 5 últimos podem até se aproximar em alguma medida do realismo, mas se pensarmos a partir de Memórias Póstumas, cujo narrador é um defunto autor, por si só já retiraria Memórias Póstumas do rol dos romances realistas, sob o meu ponto de vista, pelo menos. Mas eu não consigo, nesse momento, me recordar de alguma outra obra que utilize desse subterfúgio de ter um narrador falecido, um narrador morto, um narrador que vai rememorar sua vida do além. O que torna ainda mais interessante, mais rica a obra de Machado. Quer dizer, é um narrador, é um defunto autor, não um autor defunto, que revive a cada leitura. A cada vez que relemos Memórias Póstumas, estamos a dar vida a Brás Cubas. Então, é um defunto autor que, a cada vez que discutimos, como estamos agora conversando sobre Memórias Póstumas, estamos tornando vivo Brás Cubas. É mais um dos paradoxos que há na obra de Machado. A bibliografia machadiana é dividida pelos estudiosos da literatura em 2 momentos, a fase romântica e a fase realista, ou madura. Você poderia diferenciar as 2 fases e explicar se elas dialogam? Sim, elas dialogam. O esforço que eu empreendi, que resultou nesse livro, é justamente para mostrar que há um diálogo de ressurreição memorial de Aires. E ao contrário do que Mário de Andrade, por exemplo, falou a respeito de uma monotonia temática, haveria um aperfeiçoamento temático. Eu não nego que os mesmos temas, em alguma medida, estão ressurgindo em Machado, mas a forma como eles reaparecem é outra, estética e estilisticamente. Mas, como eu acabei de dizer, não se pode falar em romantismo e realismo. Mas se pode falar, sim, numa retomada constante dos mesmos temas. Augusto Miguel Pereira fala sobre isso, que o Machado de Memórias Póstumas já estava em germe no Machado de Ressurreição, do mesmo modo que a Capitu de Mata-Cavalos já estava em germe, quer dizer, que a Capitu adulta já estava em germe naquela de Mata-Cavalos. Enfim, e vários outros exemplos são retomados. O ciúme que surge em Dom Casmurro, né, é o grande romance que aborda o ciúme, cuja temática é o ciúme na literatura brasileira, é Dom Casmurro. A gente já vê isso em Ressurreição. Félix é de um ciúme muito forte, muito acirrado. O capitalismo que o Schwartz vai dar o título de O Mestre na Periferia do Capitalismo, para uma obra fundamental para qualquer machadiano. E esse capitalismo que ele, Schwartz, vai ler a partir de Memórias Póstumas, já está presente nos romances do primeiro Machado em alguma medida. Então, esse diálogo ele é muito claro, em alguma medida, lido com atenção e lido principalmente sem uma espécie de má vontade para com os primeiros romances de Machado de Assis.
O próprio Machado divide em duas fases a sua literatura. O próprio Machado reconhece que, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, inicia-se uma segunda fase. E eu não nego essas duas fases. O que eu procuro mostrar é que elas não são duas fases estanques, são duas fases contíguas, né? São dois momentos que não se apartam completamente um do outro. E eu penso, isso em acordo com Gustavo Bernardo, que a proximidade que se atribui a partir de Memórias Póstumas ao realismo confere uma maior importância à segunda fase de Machado de Assis, como se os romances românticos fossem por si só menos prestigiados por serem românticos. É como se houvesse da parte da crítica uma maior relevância ao realismo enquanto escola de época mesmo do que o próprio romantismo. E eu não vejo dessa forma. Existe um interesse crescente por pesquisar e analisar Machado de Assis. De que forma as recentes perspectivas da literatura estão contribuindo para revelar novas interpretações das suas obras? Essa é uma instigante pergunta, que eu não sei se tem resposta. Eu não sei se são as novas perspectivas da literatura atual que fazem com que pode fazer com que haja interesse em novos pesquisadores da obra de Machado. Eu penso que é a própria obra de Machado que suscita o interesse de novos pesquisadores. O interesse está na obra. E aí, citando Brás Cubas, a obra em si mesma é tudo. A partir da leitura da obra, seja ela qual for, o pesquisador se interessará em averiguar, em pesquisar, em caminhar pelos percursos hermenêuticos que mais lhe agradam, que mais lhe saltam aos olhos, enfim. É claro que novos arcabouços teóricos, novas leituras, podem, obviamente, contribuir com a leitura de Machado de Assis como de qualquer outro autor. Mas eu ainda acredito que é a obra de Machado, ou a de qualquer outro autor, que fará ou demandará um olhar atento de um pesquisador. Enfim, o interesse está na obra. Não é uma perspectiva teórica que fará a obra, é a obra que alimentará a perspectiva teórica. Por exemplo, eu até escrevo isso, de que, em obediência à minha formação de base formalista, eu procuro privilegiar a ficção e esquecer e pouca relevância dar à realidade ou a dados extraliterários ou extraficcionais na minha análise dos romances. Mas, do mesmo modo que pessoas pesquisadores que hoje trabalham muito, por exemplo, com as escritas de si, podem procurar enxergar no Aires o alter ego de Machado e trabalhar isso de uma forma mais interessante, mais a fundo, enfim. Mas ainda assim é a obra que vai ser a grande responsável pelo olhar do pesquisador. Por exemplo, eu tenho um livro intitulado Eu, Itinerário para a Autoficção, em que eu trabalho com autoficção, enfim, com as escritas de si, em que, nesse caso, aspectos biográficos dos autores que eu analiso são relevantes. Caso contrário, não haveria autoficção possível. Mas, para encerrar e finalizar essa resposta, é a obra que vai fazer, é a obra de Machado de Assis que vai fazer com que pesquisadores, em alguma medida, utilizem o seu repertório teórico para, de alguma medida, trabalhar Machado de Assis. Alguns dos personagens machadianos aparecem em mais de um livro, e no final das contas existe um tom que marca a sua obra literária. Levando em conta que ele escreveu 9 romances, você acredita que essa qualidade literária seria fruto da mente de um escritor extremamente perfeccionista e, por isso, um número reduzido de obras? Eu não sei se é... Eu tendo a discordar da pergunta, no seguinte sentido. Bom, primeiro, eu concordo
que Machado era perfeccionista. Aliás, em 2016, quando eu estava finalizando esse trabalho, saiu uma pesquisa de vai me fugir o nome agora do pesquisador, mas que ele descobriu um primeiro livro de poesias de Machado de Assis, anterior a Crisálidas, que não havia sido publicado, e a hipótese desse pesquisador era justamente de que a não publicação se devia a esse perfeccionismo de Machado. O livro não estaria à altura não estaria à altura de uma publicação. Enfim, sim, eu penso que Machado é perfeccionista, penso que ele é nosso melhor escritor, mas eu não acho que haja pouca obra, como você coloca, né? São 9 romances, e isso não é pouco. Sobretudo se pensarmos na quantidade de contos que Machado tem, na quantidade de poemas que Machado tem, na quantidade de peças de teatro, de crônicas, inclusive de textos críticos de Machado. Então, a produção literária de Machado de Assis é vastíssima. E se pensarmos qualitativamente, esses 9 romances, eles tornam-se muito mais ricos e muito mais instigantes, interessantes, do que se fossem talvez 18 escritos com a menor qualidade. Então, eu acredito que esses 9 romances não são pouca coisa, né? E mais uma vez, tomando o todo da obra de Machado de Assis, vamos pegar as obras completas dele, por exemplo, os meus 4 volumes da obra completa da Aguiar não contém tudo de Machado de Assis. Quando eu analiso a peça de teatro dele, essa peça não consta nas obras completas. Então, é muita coisa que Machado escreveu. E não considero que esses 9 romances sejam pouca produção. Nesse sentido que eu discordo. Mas sim, concordo que ele era perfeccionista. O que faz Machado de Assis ser o escritor de maior renome da literatura brasileira? E qual o livro que você considera o seu título mais significativo? Bom, quanto ao título mais significativo, é um juízo de valor. É claro que cada leitor terá a sua preferência, mas a minha é Por Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance genial, como outros deles também são geniais, mas esteticamente é um romance que abre uma fissura entre Yaya Garcia e o que ele escrevia antes para o que ele escreve a partir de então. Não à toa, até hoje, a gente se pergunta o que ocorreu para que houvesse essa ruptura estética de Yaya Garcia para Memórias Póstumas. Quanto a ser o escritor de maior renome, isso é muito, muito delicado de se afirmar por conta do próprio juízo de valor, né? Quer dizer, é claro que para mim ele é o nosso autor de maior renome, mas há quem preferirá outros. Então, talvez o próprio momento em que ele escreve, a própria condição biográfica na qual ele se encontrava, de menino criado no Morro do Livramento, com pouca instrução, e de forma autodidata consegue fazer o que fez literariamente, e ascender da forma como ascendeu literariamente, né, sendo negro, enfim, pobre, gago, epilético. Quer dizer, havia toda uma conjunção de fatores e características que, em alguma medida, jogavam contra Machado, e ainda assim ele conseguiu ser o que ele foi, o que ele é. Então, talvez isso faça com que a gente o considere, possa considerar o nosso grande nome, e todo o trabalho junto à ABL, etc. Enfim, talvez isso. Gostaria que você falasse também do público que gostaria de atingir com o livro publicado pela EduERJ. Essa é uma pergunta interessante e ao mesmo tempo delicada, porque eu não sei se alguém, ao escrever um texto, pensa num público. Qualquer pessoa que queira ler meu livro será bem-vinda.
espero poder contribuir com qualquer leitor, né? Seja esse leitor amante de Machado, amante de literatura, amante de filosofia, graduando em letras ou não. Eu não penso num público específico, num leitor específico, mas eu espero que o livro, enfim, atinja o público. Acredito que todo escritor quer ser lido, assim como eu. Não fosse isso, eu não teria publicado o Bruxaria do Início ao Fim. Ele teria cumprido a sua função de me otorgar o título de doutor e eu ficaria satisfeito com isso. Mas após a defesa ele foi escrito, reescrito e transcrito, como diria Machado, e até finalmente ficar pronto para a publicação. Muito obrigada, Bruno Lima, por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. O episódio vai ficando por aqui. Para adquirir o livro Bruxaria do Início ao Fim, o projeto filosófico metaficcional de Machado de Assis, visite o nosso site www.eduerge.com. Para ficar por dentro das novidades, siga a gente nas redes sociais, @eduerge, no Facebook, Twitter e Instagram. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima.